Bom dia. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a lei do Ficha Limpa é constitucional e vale já para as eleições deste ano. Mas esse não é o entendimento de alguns tribunais regionais, que têm validado a candidatura de políticos com condenação na Justiça. Sobre esse assunto, eu converso agora com o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Alberto de Paula Machado. Bom dia, doutor Alberto. Decisões como as tomadas pelo TRE do Maranhão e do Rio Grande do Sul, que deferiram a participação nessas eleições de políticos com condenação na Justiça, colocam em risco a aplicação do Ficha Limpa? Luana, penso que não. Eu penso que é absolutamente natural que uma lei nova, que uma lei inovadora, como foi essa lei do Ficha Limpa, ela traga posições divergentes, ela traga decisões divergentes dos tribunais regionais eleitorais. Penso que essas decisões devem ser consolidadas e uniformizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, que haverá de adotar entendimento que já sinalizou, no sentido de que a lei é constitucional e de que a lei se aplica a esse processo eleitoral do ano de 2010. Aliás, atende com isso, inclusive, um clamor popular, porque essa lei, é sempre bom lembrar, é uma lei de iniciativa popular. A população, colhendo assinaturas, é que propôs ao Congresso Nacional a aprovação dessa lei. Mas, doutor Alberto, por que decisões tão diferentes nos tribunais regionais, se o TSE já expressou um entendimento em relação ao Ficha Limpa? A gente pode considerar que há alguma influência política nesses tribunais regionais eleitorais? Não podemos afirmar isso. Nós podemos afirmar, por enquanto, Luana, que o que temos é uma lei inovadora, uma lei que mexe com alguns conceitos antigos do direito, no que diz respeito à questão da presunção da inocência, no que diz respeito à validação, à validade da lei no ano eleitoral. Então, esses novos conceitos trazem posições divergentes dentro da Justiça Eleitoral e penso que, por hora, o que dá para se concluir é exatamente isso. Lei nova com posições divergentes que devem provocar uma decisão uniformizadora por parte do Tribunal Superior Eleitoral. O próximo passo, ou seja, vai ser a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Mas essa discussão pode chegar no STF? Em tese pode, porque estamos tratando aqui de discussão de alguns dispositivos constitucionais. O Supremo Tribunal Federal é o maior intérprete da Constituição Federal Brasileira. E, sendo assim, essa matéria, em tese, pode chegar ao Supremo. Muito embora a maior autoridade judiciária no âmbito da Justiça Eleitoral seja o TSE, que, como dissemos anteriormente, já deu sinais de que deve declarar constitucional a lei. Pois é, doutor Alberto, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, que deixou ontem o Supremo, disse em entrevista ao jornal Estado de São Paulo de hoje que a lei do Ficha Limpa põe em risco o Estado de Direito. Esse entendimento tem força no Supremo? Não há dúvida, nenhum ministro do Supremo, a opinião do ministro Supremo ou de ex-ministro Supremo é sempre algo respeitável. Mas é preciso se considerar também que colegas de bancada, colegas do próprio Supremo Tribunal já também se manifestaram em sentido contrário. Tudo isso demonstra que a lei traz elementos novos, provoca uma inquietação em juristas, porque mexe com esses conceitos antigos e deve provocar um debate muito intenso no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral e, eventualmente, até no Supremo. Mas, então, no entendimento da Ordem dos Advogados do Brasil, a lei é constitucional. Aqueles argumentos usados pelos advogados em entrevistas, em artigos que a gente lê, de que uma lei não pode retroagir para prejudicar o candidato, de que é preciso haver a anualidade da lei, a lei teria que ter vindo com um ano de antecedência, enfim, tudo isso não tem base jurídica. Bem, é importante que se diga a riqueza do direito. Nós não estamos falando aqui na presunção da inocência, porque não estamos falando de lei penal. Isto é uma lei eleitoral. Sendo lei eleitoral, nós temos um bem juridicamente mais importante, que é o interesse público. Diferente da lei penal, que deve sim tomar cuidado com aquele que está sendo acusado da prática de um crime. Na lei eleitoral, nós temos o interesse público como um interesse soberano a ser protegido. Agora, para ficar claro, quem já cumpriu pena fica fora do Ficha Limpa. Uma pena superior a 8 anos, uma pena de até 8 anos. Não, naturalmente, quem foi condenado lá na década de 90, essa condenação já passou em julgado, ele já cumpriu pena, ele está, digamos assim, não se enquadra na hipótese de ficha limpa, né, da ficha suja. Ele tem condições de ser candidato. Agora, doutor Alberto, a gente corre o risco de ver um político ficha suja conseguir participar das eleições, ser eleito e assumir o mandato, enfim, essa decisão do STF ou do TSE pode se estender pelo ano que vem.
Como é que fica isso? Infelizmente, eu não posso negar que isso eventualmente pode acontecer, como vem acontecendo. Nós, vez por outra, assistimos aí, ouvimos notícias de prefeitos que tiveram o mandato cassado depois de 1 ou 2 anos de mandato. Não é essa estrutura da justiça eleitoral. Quando pensamos em justiça eleitoral, pensamos numa justiça rápida, exatamente para não causar essa frustração no eleitor. O eleitor tem que ter o direito de, se ele votou no candidato, aquele candidato ter condições de assumir, ou então que ele não seja candidato. Esse é o princípio básico que deve reger o processo eleitoral. Ok, doutor Alberto, vamos aguardar então a decisão do TSE e do STF. Os tribunais regionais têm até quinta-feira para proferir a decisão sobre o registro de candidaturas, mas o Tribunal Superior Eleitoral não tem prazo para essa definição. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site na internet. O endereço é tvbrasil.ebc.com.br/repórter Brasil. Natália. Obrigada, Luana, pela participação.